Em 2025, o governo brasileiro anunciou com grande alarde a criação da Estação Nacional de Inteligência Artificial, prometendo um marco histórico. Seria um espaço que reuniria cientistas, engenheiros e empresários para transformar o Brasil no epicentro latino-americano da revolução tecnológica. A promessa incluía laboratórios de ponta, sistemas de computação quântica e o maior banco de dados público da América Latina. No papel, o plano era grandioso, um investimento inicial de 10 bilhões e um prazo de 5 anos para a conclusão. Contudo, os primeiros sinais de negligência surgiram rapidamente. Disputas políticas atrasaram a liberação de verbas, enquanto uma parte considerável do orçamento foi desviada para projetos paralelos sem relevância. Para mascarar o atraso, o governo lançou uma campanha publicitária de impacto, apresentando maquetes animadas que mostravam cientistas sorridentes em prédios reluzentes. A verdade era outra. O terreno destinado à estação mal havia saído do nível de fundações. À medida que os anos passaram, os jovens talentos brasileiros, antes animados com a possibilidade de contribuir para um futuro tecnológico, enfrentavam a dura realidade. Marcos, um brilhante pesquisador de IA que desenvolvia algoritmos para a detecção precoce de doenças, esperava integrar a estação. Após anos de tentativas frustradas de financiamento, ele aceitou uma proposta em Londres, onde seu trabalho recebeu reconhecimento imediato. Essa fuga de cérebros se repetiu por todo o país. Startups promissoras fechavam as portas e mudavam suas operações para o exterior, incapazes de competir com gigantes estrangeiros que já dominavam o mercado brasileiro. O Brasil se tornava um consumidor voraz de tecnologias importadas, enquanto seus talentos abasteciam os centros de inovação de outros países. O esqueleto da estação, abandonado em um canteiro vazio, começou a simbolizar não só um fracasso governamental, mas o êxodo de uma geração inteira. Em 2035, um conflito global deflagrou a primeira guerra cibernética. Redes digitais foram sabotadas, algoritmos essenciais para o funcionamento de cidades inteiras se tornaram armas, e países sem infraestrutura tecnológica própria viraram alvos fáceis. No Brasil, um ataque derrubou a rede elétrica de grandes cidades. Hospitais ficaram offline e o sistema financeiro parou por semanas. Os danos foram devastadores. Enquanto países com tecnologia própria rapidamente restauravam seus sistemas, o Brasil se viu à mercê de empresas estrangeiras. Para reativar a rede elétrica, o governo teve que pagar uma fortuna em licenças de software e consultorias emergenciais. Empresas multinacionais, cientes do poder que exerciam, aumentaram os custos. O Brasil estava preso em um ciclo de dependência que não podia romper.
promessas da estação do futuro eram agora uma lembrança amarga, mencionada apenas em discursos de oposição. Jonas, o idealista que havia liderado a concepção da estação, retornou ao local décadas depois, acompanhado de repórteres que queriam documentar o fracasso. O que ele encontrou foi uma paisagem desolada. O terreno, antes destinado a abrigar o futuro tecnológico do país, agora era um depósito de lixo improvisado. As estruturas metálicas que haviam sido erguidas enferrujavam sob a chuva. Jonas, com os olhos marejados, apontava para os esqueletos de prédios e murmurava: isso poderia ter sido o coração da nossa independência. A seu lado, crianças da comunidade vizinha remexiam entulhos em busca de sucata para vender. Um repórter perguntou: o que o senhor diria aos jovens que sonham com tecnologia? Jonas respondeu com pesar: sonhem, mas sonhem longe daqui. Nosso trem passou e não há outro vindo. O Brasil não apenas perdeu uma oportunidade, perdeu o futuro que sequer chegou a vislumbrar. Em 2040, o Brasil foi oficialmente classificado pela ONU como um país tecnologicamente dependente, incapaz de produzir ou manter tecnologias críticas. O termo ganhou manchetes internacionais e o país virou um exemplo global de fracasso em soberania digital. Empresas estrangeiras controlavam desde o fornecimento de alimentos até a gestão de segurança pública, enquanto o governo brasileiro é reduzido a um cliente em um mercado sem alternativas. As consequências sociais foram avassaladoras. Uma geração inteira de jovens cresceu desempregada, sem oportunidades em tecnologia. Protestos surgiram nas ruas com cartazes que diziam: queremos nosso futuro de volta. Quem governa o Brasil? Humanos ou algoritmos estrangeiros? A resposta, no entanto, era clara. O Brasil havia perdido a capacidade de decidir seu próprio destino. O que restava era conformar-se com o papel de espectador em um mundo que se movia sem ele. Discussões e reflexões. A soberania tecnológica é mais do que uma meta econômica, é uma questão de segurança nacional e sobrevivência estratégica. A história da estação do futuro destaca como a ausência de uma infraestrutura tecnológica própria coloca um país em situação de vulnerabilidade diante das crises globais, como conflitos cibernéticos e monopólios tecnológicos. Sem controle sobre seus dados, sistemas e algoritmos, o Brasil ficou à mercê de empresas estrangeiras que priorizam seus interesses e clientes em outras regiões. O aprendizado aqui é claro: a dependência de tecnologia externa enfraquece a capacidade de uma nação de proteger seus interesses e assegurar sua autonomia em momentos críticos. O desenvolvimento de IA própria não é um luxo, mas um imperativo para qualquer país que aspire a um futuro sustentável e independente. A ausência de investimentos estratégicos em tecnologia tem efeitos devastadores na sociedade. A fuga de cérebros
como evidenciada pelos jovens talentos que abandonaram o Brasil na narrativa, representa uma perda irreparável. Esses profissionais poderiam ter contribuído para transformar o país em um líder global de inovação. Em vez disso, sua saída criou um vazio que ampliou o abismo entre o Brasil e as nações tecnologicamente avançadas. Além disso, a falta de oportunidades no setor tecnológico resultou em desemprego e desmotivação entre os jovens, intensificando assim a desigualdade social. A negligência tecnológica não é apenas um erro político, é uma traição ao potencial de uma geração inteira. O futuro de um país depende de sua capacidade de investir em seus talentos e oferecer as condições necessárias para que eles prosperem. A Estação do Futuro simboliza uma oportunidade histórica desperdiçada. Em um momento em que o mundo caminhava para uma revolução tecnológica, o Brasil escolheu ficar à margem. Projetos como esse exigem visão de longo prazo, algo que muitas vezes falta em decisões políticas pautadas por interesses imediatistas. Cada ano de atraso no desenvolvimento de IA própria aumenta a dependência de sistemas estrangeiros e reduz as chances de recuperação. O custo de não agir, como mostrado na história, é infinitamente maior do que o investimento inicial necessário para garantir soberania tecnológica. O verdadeiro erro não é enfrentar desafios, mas permitir que o medo do investimento ou a falta de liderança nos condene à irrelevância. Um dos aspectos mais trágicos da narrativa é a falta de lideranças capazes de transformar o projeto da Estação do Futuro em uma realidade. Projetos ambiciosos como esse não fracassam apenas por falta de recursos. Eles falham porque líderes não conseguem inspirar e mobilizar esforços coletivos. No caso da estação, a falta de comprometimento político e a ausência de incentivos para o setor privado criaram uma tempestade perfeita de negligência. Líderes visionários são aqueles que enxergam além dos ciclos eleitorais e entendem que o progresso tecnológico é um pilar fundamental para o futuro de uma nação. A história nos ensina que, sem liderança estratégica, até mesmo os projetos mais promissores estão condenados a se tornarem meras notas de rodapé na história. A tragédia da Estação do Futuro é um alerta poderoso sobre o custo da inação. O Brasil ainda pode evitar o destino narrado, mas isso exige uma mudança drástica de mentalidade e prioridades. É necessário estabelecer um compromisso nacional com a soberania digital, incluindo investimentos robustos em infraestrutura tecnológica, incentivos à pesquisa e inovação, e políticas que estimulem a retenção de talentos. Mais importante, é preciso educar a sociedade sobre a importância de dominar tecnologias estratégicas, promovendo um senso de urgência e responsabilidade coletiva. O futuro é construído no presente, e cada dia de inação nos aproxima do cenário distópico narrado. O Brasil precisa decidir se quer ser um protagonista da revolução tecnológica ou um espectador de sua própria obsolescência.